Vamos ver se vocês se identificam. Sabe aquela vontade de comer doce o tempo inteiro? Sabe as pessoas que têm fome, mas fome por coisa doce? Conhece alguém? Se identificou? E por que será que comer esse docinho, esse tão vilão, hoje em dia é visto como tão vilão carboidrato, realmente te engorda e te aumenta o risco de doenças? Já parou para pensar na relação? Hoje o nosso vídeo é dedicado justamente para explicar isso, para explicar por que comer cada vez mais carboidrato aumenta a fome por carboidrato, ou o doce, por exemplo, que é um tipo mais disseminado pelas pessoas, doces, massas, e qual é a relação desse carboidrato com os processos de doenças inflamatórias e com a questão da obesidade. Antes disso, eu quero mostrar para vocês, eu quero só diferenciar dois termos que são muito conhecidos: índice glicêmico e carga glicêmica. Já ouviu falar nesses termos? O índice glicêmico é a velocidade com que você absorve o açúcar daquele alimento. Por exemplo, quando você come um doce, você come um pão branco, uma pizza, você absorve muito rapidamente. Ele tem um índice glicêmico elevado. Então, aquele açúcar rapidamente cai na sua corrente sanguínea e acaba se transformando em gordura. E a gente vai já mostrar no esquema para vocês bem facilitado de como isso acontece, de uma forma bem didática. Quando você entra no conceito da carga glicêmica, ele já está relacionado com a quantidade daquele carboidrato que você comeu. Como assim? A melancia ela tem um índice glicêmico elevado, mas a carga dela é baixa, uma vez se você consumir uma quantidade normal da melancia, uma fatia da melancia. Porque apesar de ter esse açúcar que é absorvido com avidez, com rapidez, se for uma quantidade menor, uma quantidade normal, uma fatia média de melancia, você não tem tanto carboidrato assim, você tem muita água. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, vai cair pouco açúcar na sua corrente sanguínea. Então, tudo também depende da quantidade. Isso aí já se sabe, já se fala há muito tempo, a questão da moderação da quantidade. E em relação a índice e carga glicêmica também vale essa questão. Então, moderar a quantidade de carboidratos que você vai consumir. Quando você pega esse mesmo alimento, mas você agrega fibra, por exemplo, pão integral, você pega uma massa e coloca linhaça, chia, vegetais crus, quando você agrega fibra, você lentifica a velocidade que você absorve esse carboidrato. Consequentemente, você gasta essa energia, dá tempo de você gastar essa energia e o seu corpo não vai estocar na forma de gordura. Então, não basta simplesmente você olhar a caloria ou a quantidade de carboidrato. É essencial que você também olhe o teor de fibras desse alimento, porque quanto mais fibras ele tiver, menor vai ser a carga glicêmica, aquele segundo conceito, e consequentemente você tem uma chance menor de formar gordura. Mas vamos agora aqui para o esquema para entender direitinho como eu prometi para vocês. Eu vou usar aqui o meu monitor, a minha TV, que está ligada ao computador para poder mostrar para vocês o que acontece. Sabe quando amanhece o dia, começa o dia e você está com vontade de comer aquele pão carioquinha e aquele cafezinho adoçado com bastante açúcar? O que acontece? Quando você come o pão carioquinha, o pão francês e bebe o seu café bem doce, você está jogando muito açúcar na sua corrente sanguínea. E esse é um açúcar simples. Consequentemente, a sua glicose, açúcar circulante, sobe muito rapidamente. Como o seu corpo ele tem realmente alguns mecanismos de defesa, o que seu corpo vai fazer? O pâncreas ele vai secretar insulina, que é o hormônio que manda guardar esse açúcar, tirar esse açúcar da corrente sanguínea, porque seria muito perigoso ter muito açúcar circulante. Quando a insulina ela sobe rapidamente para poder fazer frente a muito açúcar circulante, o que acontece? Insulina, hormônio anabólico, manda o açúcar sair do sangue, mas como é que ele faz essa mágica? Esse açúcar, ele vai ser estocado na forma de gordura. Ele sai do seu sangue, mas vai passar por um processo chamado de lipogênese, formação de gordura, e você vai formar aquele pneuzinho. Não foi boa ideia, né? Mas vamos lá. A insulina, ela subiu rapidamente. Quando a insulina está imperando no seu corpo, o que acontece com a glicose? Ela desce. A glicose é o açúcar circulante, então ela tem uma velocidade de queda muito rápido. Quando essa glicose ela cai muito rápido, a insulina ela vai na velocidade dela. A insulina é um hormônio, ela não pode baixar tão devagar, ela vai descendo na velocidade dela muito mais lentificada. Entre a glicose que desceu rápido e a insulina que vai descendo devagarzinho, você tem um intervalo, você tem um espaço, e esse é o espaço da fome.
É nesse momento que você começa a sentir fome. Vou até me levantar para explicar para vocês. Por quê? Porque a tua glicose ela tá muito baixa e a tua insulina ainda tá alta. E o teu corpo, para poder fazer frente a essa sensação de fome, você sente fome de quê, gente? De mais carboidrato. Aí chega um lanchinho, um intervalo no seu trabalho de 9 horas, 10 horas, e você vai tomar aquele cafezinho no seu trabalho e vai comer aquelas bolachinhas água e sal, aquelas bolachinhas creme crack, vai comer um bolinho que seu colega do trabalho trouxe. E aí quando você consome esse carboidrato, o açúcar sobe muito rápido. Foi um bolo, foi uma bolacha, foi um biscoitinho. Então a tua glicose ela vai subir muito rapidamente. Só que a tua insulina ela vai subir de um valor bem mais baixo. Ela não teve tempo de adequar o valor dela. Então a sua insulina ela vai começar a ser estimulada já de um patamar mais elevado. Concorda comigo pelo gráfico que ela não chegou a descer? Não deu tempo? Na questão que ela estava descendo, você comeu mais carboidrato e a insulina voltou a subir. E aí o que acontece? Você vai ter uma queda drástica da sua glicose, do seu açúcar do sangue, a insulina vai descer no tempo dela, que é o hormônio, e aí vai vir a bendita fome de novo. Meio-dia, 1h da tarde, e aí dá vontade de comer o quê? Um fast food naquele dia corrido, comer um macarrão, que é mais rápido de fazer, comer bastante arroz, você aumenta, você come novamente o carboidrato, porque é o carboidrato que vai prover essa glicose. E aí toda a história vai acontecer. A tua insulina ela não vai conseguir baixar, ela vai subir novamente de valores elevados e você vai ter um quadro que a gente chama, que a insulina ela não retorna mais para valores basais, você vai ter uma insulina sempre elevada, que a gente chama de resistência à insulina. Então, gente, a resistência à insulina, ela está relacionada com vários processos inflamatórios. Você não tem tempo da sua insulina normalizar. Ela sempre está em patamares elevados. Então, você fica um comedor de carboidratos. Por quê? Porque é o carboidrato que vai fazer a sua glicemia subir de novo. A hipoglicemia de rebote é aquela sensação que você tem. Você comeu o carboidrato, estava farto, pleno, passou 1h30, depois 2 horas, vem aquela fome, aquele mal-estar, aquela tontura. Isso acontece por quê? Porque você está fazendo uma hipoglicemia, porque o carboidrato rapidamente formou gordura. Então, realmente é um péssimo investimento. Olha no nosso gráfico aqui de novo. O que acontece? Nesse cenário de uma insulina sempre elevada, o que ela vai causar? Inflamação crônica subclínica, fome por carboidratos e por açúcar, você vira realmente um dependente, uma formiguinha, obesidade, diabetes, é a doença inflamatória mais conhecida, doenças de cunho cardiovascular e está relacionado também até com processos de depressão. Então, sabendo disso, desse cenário, de como ocorre a fisiologia do nosso organismo, a grande dica é, vamos cortar totalmente carboidrato? Não tem necessidade muitas vezes, mas a questão da variabilidade, de realmente ter nutrientes diversificados no seu dia a dia. Consumir lanches muitas vezes de castanhas, de amêndoas, colocar o abacate como fruta, o açaí verdadeiro, tá? Sem muito xarope, é uma fonte boa de gordura também. Implementar as proteínas, o ovo. Então, diversos alimentos podem ser colocados nesse dia a dia para você realmente não se tornar um comedor compulsivo de carboidratos, tá bom? Eu acho que agora deu para entender, deu para convencer, e quando a gente começa a entender realmente, a gente levanta mais a bandeira e segue melhor aquela ideia, aquele conceito, tá bom? Aguardo vocês, podem deixar sugestões para novos vídeos, a gente está sempre fazendo novos vídeos para vocês, tá? E até a próxima. Beijo da Nutri.